Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos nosso encontro, nossa reunião desta sexta-feira, agradecendo pela semana, agradecendo pelos dias que virão por hoje, e assim juntos, mais uma vez, para o aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, sempre vos louvando e agradecendo pela vida, agradecendo, louvando o Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nessa noite também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. E aqui estamos mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a presença de vocês, a participação da Ivana Santa Rosa, Sandra Oliveira Vita, Sônia Martins, já também deixando aí seu boa noite, vocês que aqui conosco passam, deixe também seu boa noite, sempre é bom, uma vibração positiva, uma vibração carinhosa, e claro, ainda mais encerrando a semana, uma sexta-feira, aí nublado, um pouquinho de chuva, expectativa de vendaval, então cuidado aí na noite, se é para isso chegar à noite. Aí prender tudo, guardar tudo, porque pode ser vento, e um vento bastante forte. Bom? Então, amigos, é isso, esperamos que esteja tudo bem com vocês, tenham passado belos dias, uma ótima quinta, sexta-feira, agora finalizando sexta-feira, Silvana Martins também conosco, boa noite, e é isso. O que nós vamos ter hoje? Hoje nós temos o Evangelho, dentro do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? E Joana de Ângeles vem então para todos nós na sequência, vai falar sobre decisão. E é então o capítulo 52 do livro Rumos Libertadores, que está chegando então ao seu final. Vamos ter no final da próxima semana, já estaremos praticamente finalizando o livro, não da próxima, da outra ainda, que nós estamos no 52, vai até o 60, temos mais 8, nós vamos ser mais na terceira quarta-feira, segundo meus cálculos cerebrais, se estão errados, tá bom? Então, nossa boa noite também para a Alzirinha, Alzira Crepaldi aí conosco, um grande abraço para todos vocês. E nós vamos ver então o que fala, Andei trazer um pouco, porque de vez em quando aqui o Facebook derruba tudo, aí volta lá para colocar senha, login, e aí vamos lembrar a senha que eu coloquei, Aí pede para entrar no notebook, pede para confirmar no celular. É uma confusão danada. Então, atrasar um pouquinho, mas nós estamos aqui. Vamos ver então o que fala o Evangelho de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós os lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes vos reconciliar com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5. O Evangelho, então, nos fala sobre esse trecho de São Mateus. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu alguma injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso a ter reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e via conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força.
oferece a sua alma a Deus. E essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Pois é dentro da linha, é o Evangelho de hoje, dentro da linha que nós falamos aí por esses dias todos sobre a questão da misericórdia, sobre a questão da indulgência, sobre a questão, aí claro, no ponto final de tudo, do perdão. Aquele perdão que tranquiliza a nossa alma, embora seja extremamente difícil, por nossa própria natureza ainda, de nós concedermos o perdão quando nós nos sentimos ofendidos, seja lá por que motivo for, é muito difícil. Vai contra nosso amor próprio, nosso ego, nossa humildade ainda precisa se desenvolver um pouco, até porque é o reconhecimento do erro que cometemos um erro. Então nada mais, como se diz, divino do que reconhecer e tentar justificar e reparar o erro cometido para com o outro. E claro, também por nosso lado, conceder o perdão quando alguém nos pede, que não é só pedir, mas conceder também. Então nós temos este caminho de duas vias, como se diz, do perdão. Conceder, mas também ter a humildade suficiente para pedir o perdão quando nós erramos. E nós erramos assim frequentemente, não vamos dizer que nós somos puros, purificados, porque nenhum de nós ainda o é. É o caminho que vai levar a nossa purificação. E a misericórdia é um deles. É o reconhecimento de nossos erros, é reconhecer que o próximo, também pela sua natureza, tem toda a possibilidade de errar conosco. E apenas esse reconhecimento, a reparação necessária, é que vai nos trazer a paz necessária para continuarmos bem os nossos dias. Isso é algo que não tem o que se contestar. Então esse trecho de São Mateus traz para nós o sacrifício mais agradável a Deus. E no texto é dito que na realidade Jesus veio e espiritualizou o sacrifício, porque na época, bem sabemos, os sacrifícios eram materiais, eram animais, eram bens, enfim, aquilo que se oferecia ao Senhor material, mas que na realidade acabava ficando lá com os fariseus, os clérigos da época, lá, os que estavam lá no templo, tomando conta. E hoje em dia não há esse sacrifício, não se faz esse sacrifício, porque estamos em outra época, mas, claro, a contribuição financeira, vamos dizer assim, às nossas igrejas, ela é necessária, porque também a igreja não produz dinheiro. Ela está lá, foi construída muitas vezes com colaboração da comunidade, etc. E tal, mas depois é preciso também se manter. E tem que se cuidar da sua limpeza, tem que se cuidar da sua manutenção de uma maneira geral, também tem impostos a pagar, compromissos, etc, etc. Mas esse sacrifício que eles faziam especificamente para louvar, veja que é uma situação diferente. À época eles louvavam e levavam para pedir perdão, que Deus perdoasse, etc. A gente sabe. E, claro, as suas contribuições financeiras também auxiliavam lá a manutenção. Mas hoje, basicamente, há uma contribuição financeira, depois do templo já pronto, vamos dizer assim, é para manutenção, para continuar sobrevivendo e existindo ali o templo, a casa de oração, seja lá qual for. Agora, o sacrifício que fazemos a Deus, que era material à época de Cristo, hoje está espiritualizado. E o compromisso torna-se muito mais forte porque sabemos disso. Sabemos que o que nós podemos oferecer a Deus é o nosso dia a dia. Oferecemos o nosso dia a dia. Oferecemos a Deus o que nós pensamos, oferecemos a Deus
o que nós falamos, oferecemos a Deus o que nós fazemos. É a realidade, não tem como fugir disso. Porque tudo aquilo que nós fazemos durante nosso dia e, claro, durante nossa vida toda, claro que, nosso Pai Celestial sabe, e a espiritualidade também que está conosco tem toda essa noção, sabe muito bem, tanto que nossos compromissos espirituais são todos eles ali acertados e feitos com a espiritualidade que nos acolhe no plano espiritual. Então não adianta fugirmos da nossa responsabilidade. Não existe mais a oferta de louvar e pedir o perdão ao Senhor material, mas é o nosso comportamento que vai, ele sim, nos representar junto à divindade. Então é a questão óbvia de nos inteirarmos do fato e termos a certeza que o nosso dia a dia é o responsável pela nossa espiritualização. Podemos orar, claro que podemos orar, todas as preces que fizermos, temos muitas preces no final do Evangelho, temos as preces clássicas que nos trouxeram da Igreja Católica, como o Pai Nosso mesmo, que a gente aqui declara no final, a oração que nos trouxe Jesus há 2000 e tantos anos, e outras orações que a própria Igreja também nos trouxe com o decorrer do tempo. Tem Ave Maria, tem o Creio dos Pai, tem Salve Rainha, todas têm seu valor. Mas são orações que louvam, vamos dizer, mas também nos dão o compromisso de bem viver. Por bem viver, estamos bem cientes de que aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, e a questão de nós relacionarmos se isso é o que nosso Pai espera de nós. Se não é, vamos nos colocar a caminho para melhorar. Não há outro jeito. O Evangelho de hoje é bem simples, mas extremamente importante, extremamente profundo naquilo que traz para todos nós. Não tem como fugir, não. Judélia Lima, nosso boa noite. Roberto Messner, também o nosso boa noite a todos vocês. Sejam todos aí muito, muito bem-vindos, claro. E nós, então vamos ver o que Joana de Ângeles já traz aqui para nós. Ela que nos traz sempre um caminho, nos traz orientações, muitas vezes nos puxa também a orelha. É aquilo que Joana de Ângeles traz para todos nós. Então, boa noite vai aí também para Bárbara Santana Neri, Bárbara? E o que temos em Joana de Ângeles hoje? Hoje nós temos o tema decisão, que é o capítulo 52 do livro Rumos Libertadores. Vamos ver então o que Joana de Ângeles traz para todos nós, falando em decisão. O agastamento moral converte-se em distúrbio da emoção que termina por instalar lamentáveis processos neuróticos na tua personalidade. Todas as situações complicadas acabam influenciando na nossa maneira de ser, pelo menos no momento em que nós estamos ali sob influências ruins, em situações ruins. Em qualquer empreendimento, contarás com aqueles que te não apoiam, por uma razão natural de preferência ou face ao estágio evolutivo em que se situam. A gente sabe disso. Qualquer decisão, algo que a gente se propõe a fazer, mesmo dentro da nossa própria família, claro, vão ter aqueles que apoiam, que acham bom, mas pode também ter aqueles que não gostam, simplesmente, e que aqui devemos isso, a natureza particular de cada um e também os objetivos de cada um. Os agitados passam, prometem ajuda e se vão. Os tímidos permanecem à distância, planejam ajudar e não se encorajam. Os descorteses apontam erros, fazendo-se azedos e seguem adiante criticando. Os agressivos surgem impetuosos, procuram louros para si mesmos e fogem após a explosão da própria morbidez patológica. Os devotados estão sempre sobrecarregados, embora ajudem. Os humildes
trabalham com discrição e simplicidade, não fugindo. Então, quando há algum empreendimento é solicitado colaboração, nós vamos encontrar situações diferentes para as pessoas estarem ou não dispostas a colaborar no processo, né? E Joana diz aqui que os humildes trabalham com discrição e simplicidade, não fugindo. E ela diz: cada homem é o seu programa, é o seu próprio programa. Cada coração é a aspiração peculiar à faixa emocional em que transita. Não te agastes, portanto, com eles, os irmãos aturdidos. E é importante realmente isso que Joana fala. Não te agastes com eles, os irmãos aturdidos. Porque claro que sempre vamos encontrar aqueles que apoiam, aqueles que não. Aqueles que não apoiam têm lá seus motivos, que é próprio, a sua maneira de ser, a sua personalidade, o seu caráter, aos objetivos que tem, então podem não concordar com aquilo a que você, eu, ou seja lá quem for, propõe. Isso é bastante natural, né? Então, é que Joana fala também: não se agastes com eles. Não adianta. Além de inquietos em si mesmos, são também antenas vivas da leviandade irresponsável que procede das faixas inferiores do mundo espiritual, que deles se utiliza em intercâmbio insano. Aquelas pessoas mais complicadas mesmo, que nada está bom, que nada querem, que tudo criticam, que não se dispõem a ajudar, que são problemáticas, etc, etc. São pessoas inquietas em si mesmo, como aqui diz Joana de Ângeles. E que a vida está sempre um sobressalto. Cada dia que abre seus olhos para nós, é um sobressalto, porque fica pensando coisas ruins, esperando coisas difíceis, coisas que vão te atrapalhar. Então vive nessa faixa complicada. E é uma faixa de vibração, em que muitos desses nossos irmãos espirituais que estão gostam de ficar, para aurir essa força vital que nós encarnados colocamos. Porque eles são espíritos que passaram também por nós. E tem no plano espiritual muitas necessidades, e necessidades inclusive do chamado choque anímico, de se sentir novamente aqui entre nós, porque foi entre nós que eles chegaram ao que chegaram. Então, situações difíceis, complicadas, que os nossos irmãos espirituais anseiam, são um reflexo da maneira como eles estavam vivendo quando aqui encarnados. E se nós vivemos, se nós pensamos, se nós falamos, se nós agimos de uma maneira absolutamente indevida dentro daquilo que a sociedade, que nas famílias esperam, nós estamos sim colaborando com eles, que eles vão se aproximar e vão ficar felizes por poderem se aproveitar de nossa energia em uma faixa de vibração complicada. E eles então continuam complicados, continuam sempre sem nenhuma motivação, achando que tudo vai ser difícil, Integrado na realização edificante, não percas o otimismo. Não faltarão os que te exaltam as qualidades negativas para estarem bem contigo, arrojando-te em abismos de decepção e amargura. Cercar-te-ão os portadores de lixo moral, que transformam os teus ouvidos e o teu coração em depósitos de censuras e de más notícias. Envolvem-te outros em apelos deprimentes e sentem-se bem por ver-te amarfanhado, desde que recebam as tuas migalhas de afetividade. Então, pessoas difíceis que se acercam, que gostam de ressaltar nossos erros, disso, daquilo, na realidade eles se alimentam de nossas reações. E como nós reagimos para eles positivamente ao que eles desejam, mais negativamente para nós, eles continuam e nós vamos dando guarida, E isso tanto no mundo espiritual como aqui entre nós mesmo, no mundo físico, claro. Vamos analisar os amigos e companhias que todos nós temos, ou
também, em última análise, que aqueles que estão conosco têm e que muitas vezes explicam esses comportamentos, né, um tanto quanto fora do padrão de que eles apresentam. Né? São técnicos em ver apenas espinhos e não rosas, pantanal e não drenagem, monturo ao invés de adubo útil. Não os acates, não os animes, reage ao mal de qualquer procedência. A tua opção já foi feita por Jesus. Segue então jovial e cortês, nobre e esperançoso. Não descampos onde estejam essas vibrações no teu jardim de bênçãos. Instados por uns às críticas sistemáticas, por outros convidados à reação violenta, por muitos concitado ao desespero, por diversos compromado à fuga, incontáveis tentaram fazer que blasfemasse. Amigos insistiram para que desanimasse. Todas as razões pareciam contra e todas as metas se figuravam remotas. No entanto, Jesus manteve elevado padrão de jovialidade e ternura, embora soubesse que marchava para a ingratidão de todos e a cruz da ignomínia procedendo à morte infamante. Tornou-se, todavia, o símbolo e a realidade do que podemos fazer e ser. Nunca se agastou, porém, ou conservou atitude hostil. Renova-te nesse modo, na aspiração elevada, e conserva-te dócil, amigo, agastamento nunca. A tua decisão firme e final é o bem. Discorda, nega, conduz, ajuda, administra, serve com um bom sentimento. És construtor do bem, não escravo de um dever amargamente conduzido. Assim sendo, volta a amar e a sorrir. O erro dos outros é problema deles, enquanto o teu é problema de bem ajudar, estimular e erguer com legítima alegria, sem agastamento, quando os teus planos já não receberem a compreensão dos outros, e mesmo em tal circunstância. É o que fala Joana de Ângeles para nós. Nosso caminho é o do bem, nosso caminho é do auxílio, da compreensão, das boas virtudes. Se não está sendo, precisa ser. Para, inclusive, estarmos abraçando o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje fala para nós o que é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício de todos os nossos maus sentimentos, maus desejos. E nós sabemos que são, embora tenhamos, faz parte ainda, né, da nossa evolução. Precisamos eliminar, porque temos que ceder. Eliminando a esses, vamos abrindo espaço para que as boas virtudes apareçam e passem a dominar nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações, trocando a impaciência aos poucos pela paciência, a intolerância pela tolerância, sendo indulgentes, sendo respeitosos, amorosos, né, caridosos, solidários, fraternais. É trocar a solidão que cada um de nós ainda sente, porque queiramos ou não, muitas vezes nos sentimos solitários no meio de muita gente. Até um poema que fala de solidão no meio de tanta gente. Muitas vezes nos sentimos assim. Mas é porque nós cedemos em muito de nós a esses maus pensamentos, quando todas as oportunidades estão aí, quando o auxílio mesmo para nós está aí à nossa disposição. Então é preciso que nós abramos um pouco mais a nossa mente, tenhamos mais disposição, trabalhemos muito com o coração aberto, a mente aberta também é importante para entendermos como os outros agem. Porque agem é um problema consciencial deles, de cada um, porque cada um é responsável por aquilo que faz. Cada um vai prestar conta das suas atitudes,
dos seus pensamentos, das suas palavras e dos seus atos, cada um de nós. Então vamos abrindo o nosso espaço para que nós estejamos cada vez melhores. É aquilo que aqui fala para nós. Então hoje, Joana de Ângeles, olha quanta coisa boa que ela nos traz. E queiramos ou não, choca muitas vezes com muitas vezes a maneira pela qual nós pensamos e agimos. E não é nenhum motivo de sentir o último dos homens, mas alguém, todos nós que precisamos nos aprimorar. É o caminho nosso, não tem jeito. Então, amigos, vamos cumprimentar nossos aniversariantes do dia. Olha, o fim de semana recheado aqui, especialmente hoje. Olha aí, Kátia Gonçalves, Luiz Antônio Lima, Carlos Rombão, Celinha Mendes, nossa Celinha, nosso abraço, ela que é de Nova Odessa, né? A tia da Adriana, lá do Carlão, da Rádio Vida Nova, nosso abraço. O José Chico Machado está aqui, mas o dele é dia 6. O Francisco Machado é aniversário 2 vezes, viu, gente? No dia 6 e no dia 7. Ó, pois é, privilégio. Machado, aquele abraço. Quem faz aniversário hoje também é a Raquel Cocon. Raquel, a filha do Milton, da Solange, grande abraço, que Deus abençoe. Ângela Cerchiari também, que a gente também já conhece, um grande abraço. Márcio Petrella dos Santos, Rita de Castro Rodrigues, Gazano. E amanhã, olha que belo dia para fazer aniversário, Maril Murciano, Mônica Lucas, Sandra Maria. E domingo, Adriana Aparecida, Edson Carlos Evangelista, grande abraço, Edson. Gessi Ebert, Sandra Duarte, Cissa Santos, Vinícius Pires. Vinícius está lá nos Estados Unidos, né? Está lá, foi já lá há bom tempo, já está trabalhando lá, profissional, que bom. E a gente, filho do Anderson, né? Está lá se recuperando no problema de saúde, com a graça de Deus. Também da Patrícia, que está lá firme e forte. Então, eu e Célia, Vinícius, mandamos um beijo para você, viu? Então, Deus abençoe e força sempre na caminhada aí. Está dando uma força extraordinária aí para o seu pai, para sua mãe. Isso é muito importante, né? Para eles e para você mesmo, né? De colocar aí seu amor nas suas atitudes com relação às dificuldades que teu papai aí está passando, né? Então, eu e Célia que admiramos muito você e todas as suas atitudes. Então, que Deus abençoe. Viu? Um abração. É isso, amigos. Que maravilha. Podemos, então, abraçar nossos amigos aniversariantes. Claro, vamos estender também para os aniversariantes particulares, seus, nossos, todos aqueles que nós conhecemos, tá bom? Deus abençoe. Aquele abraço, coração a coração para todos eles, desejando um caminho muito iluminado e de grandes realizações, sempre plantando boas sementes, porque a colheita depois vem, não é? A gente sabe disso. Olha aí, nosso abraço para Carlos Eduardo Aragão, Fábio Fidelis, Aparecida Santiago também, todos vocês que já deixaram aqui nosso querido boa noite, né? Como nós já falamos, o Judélia Lima também, o Roberto Messner lá de Sepetiba, nosso abraço para todos vocês. E amigo, chegou aquele momento, né, que aproxima de nós, em que nós nos aproximamos ainda mais, porque estamos nos unindo num momento de prece, de oração, de louvor ao Pai, de agradecimento por essa oportunidade que Ele nos deu ao conceder a vida, né? Permitir que nós estejamos todos aqui, cada um caminhando o seu caminho, a sua caminhada, as suas veredas, como se diz, né? Dificuldades, alegrias, às vezes problemas, mas agradecendo sempre a Ele e, claro, a Mestre Jesus, que está sempre nos auxiliando. Vamos para o nosso momento de prece. Vocês mentalizem aí todos aqueles que vocês querem, então, levar os seus nomes ao nosso Pai. Vamos lá, então? Salve Regina, Mater Misericordiae, Fido dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos e vos louvamos, Pai, pela vida. Agradecemos a vós, querido Mestre, por estar sempre conosco. E nós, felizes neste momento, porque nos unimos em coração, em nossa vibração, em nossos pensamentos, sempre vos agradecendo, mas também levamos nossos pedidos, Pai, nossas súplicas, por todos nós, seus filhos. Assim, pedimos suas bênçãos aos aniversariantes desses dias felizes. Abençoa-os, abençoa todos e tantos pais que recebem seus filhos ao mundo, para as dificuldades, sim, do dia a dia. Abençoa nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco e já nos deixaram. Abençoando nossos irmãos que encerram sua caminhada nesses dias, voltando ao plano espiritual para a continuidade de seu caminho. E abençoa, Pai, a esses irmãos, que vamos levar seus nomes, aos irmãos que em seus lares, nossos irmãos que estão aqui juntos, levam até vós também seus amigos, mentalizando seus nomes com o seu amor. Assim, todos nós também levamos os nomes de Alina Pside Camargo, Amanda Granzera Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Delson Luiz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Juanei Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa da Cresce, Cecília de Paula, Luiz de Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana, Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laziane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Laudemir Ruiz, Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardez, Rodrigo Nunes Frade, Cristiana Marios, Estefânia Miranda Vitorino, Caio César Branco Nunes, também a Viviane Leal, todos nós, todos seus filhos, Pai. Levamos até vós nossas dificuldades para que nos auxilieis e tens nos auxiliado. Auxilia nossas famílias com tantos compromissos entre todos nós. Abençoa-nos, abençoa sim todos os seus filhos, tantos em grandes dificuldades causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, ganância, sim, por nosso egoísmo, por tantos e tantos sentimentos difíceis que ainda temos. Abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho. Abençoa aqueles que dão o trabalho e aqueles que amorosamente cumprem suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos louvar, agradecer. E abençoa, assim, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, aos quais se juntam também nossos irmãos que estão chegando a este mundo, para que descubram no seu caminho a maravilha do amor, do respeito, a maravilha do perdão, a maravilha da indulgência, a tolerância, a paciência, da caridade, da fraternidade, e que moldem em seu caminho, no caminho do amor, e que juntos consigamos recuperar este mundo, que tanto já prejudicamos e que agora cobra de todos nós o retorno à sua normalidade, e que auxilia-nos, Pai, nesse trabalho que precisa ser conjunto. Assim, levamos até vós esta prece, que nosso coração agradece ao Mestre Jesus por estar entre nós, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós humildemente pedimos que este amor, esta paz, esta luz, esta misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que suas bênçãos, seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, estejam se equilibrando, organizando, protegendo o nosso frágil corpo físico, auxiliando a recuperação de nossas tão comprometidas almas,
que nossa mente possa se acalmar e se harmonizar, e que sim, consigamos e levemos seu amor onde quer que formos aos nossos irmãos. Por isso, abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam pelo caminho, para que retornem ao caminho do bem. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, vamos aqui ainda, olha aí, ainda chegando aqui, né, cumprimentando a Irene Batista, José, o Pirajara, olha, muito vento aí na sua região no sul, a coisa deve estar um tanto quanto complicada com esses ventos, né, ciclone aí pelo sul, e logo chega a ventania por aqui também. Então, nossa solidariedade a todos vocês aí, que Deus abençoe imensamente a todos vocês, viu? Proteja, orem muito, muito. Nosso abraço para a Ângela Cerchiari, aniversariante, né, Ângela? Então, nosso cumprimento, viu? Que Deus abençoe. Tudo de bom, do melhor para você na sua caminhada, você, sua família também. Um grande abraço aí de todos nós que estamos juntos. É isso, amigos, olha que maravilha, cumprimentando, claro, também a figura, a pessoa sempre simpática, que sempre está conosco também, o Fábio Fidelis, né, Fábio? Um grande abraço para você. E um grande abraço para todos vocês. Graças por estarem conosco, comigo, com a Célia, que está aqui também, e a gente feliz por mais uma vez poder estar junto nessa. São anos que estamos juntos, sempre muito bom. E nós agradecemos e mandamos um beijo imenso para vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando o melhor, que tenham uma noite maravilhosa, descansem, aproveitem muito bem o final de semana que já está aí batendo a porta, né? Tomando os cuidados com essas mudanças do tempo, é aquilo que a gente fala, né? É que tantos falam, a questão do clima, a questão das árvores, a questão do desmatamento, e muitos falam, não é nada disso. Pois é muito disso. Então, que Deus abençoe todos vocês, tenham uma linda noite. Segunda-feira estaremos de volta, mais uma vez juntos, com a graça de Deus, com saúde, né? E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, em seus, em nossos corações, auxiliando nossa caminhada, a caminhada dos nossos familiares, amigos, enfim, de todos os nossos irmãos que estão aqui nesse mundo. Aos bilhões de encarnados e aos bilhões de desencarnados, o amor do Pai sempre conosco. Fiquem todos maravilhosamente bem, uma linda noite, um bom final de semana e até segunda-feira. Até lá. Tchau.